Você encontrou Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Irmãos, a mensagem do Natal, ela é comunicada através de símbolos. Está chegando a época natalina, luzes são colocadas na cidade, enfeites, árvores, presépios. E a ideia é de que esse de velas, como a gente faz aqui, tem feito nesses últimos anos, cores que são comunicadas e comunicam o advento. O período de Natal é um período de anúncio da vinda de Jesus. O problema é que nós vivemos num período de tempo em que o anúncio do advento perdeu lugar para apenas o anúncio da decoração. Apenas o anúncio de uma mesa farta com um peru. Apenas o anúncio de oportunidades comerciais das empresas para que as pessoas troquem presentes. A mensagem do Natal tem sido abolida, inclusive de países consideravelmente cristãos. A França, por exemplo, está tirando todos os símbolos cristãos do Natal por causa de outras religiões que ali congregam, moram naquele país, para que o Estado seja laico. E aí não há mais anúncio de que o Natal é o nascimento de Jesus. Há alguns anos atrás eu dei um exemplo de uma propaganda da Coca-Cola, em que uma garotinha escreve uma carta para o Papai Noel. E o pai tem que colocar no correio e esquece. Ele esquece de colocar a carta no correio e quando ele vai ver, ele vai decepcionar a filha dele. E ele então pega aquela carta, viaja para o Polo Norte, pedindo carona, dirigindo caminhão, entrando em barco, andando de trenó, até ele chegar na casa do suposto Papai Noel. E quando ele chega lá no Polo Norte, na casa do Papai Noel, o Papai Noel não está. O Papai Noel está ausente. Então ele retorna para casa com aquela carta já amassada, desgastada por causa das dificuldades da viagem. E quando ele chega em casa e abre a carta diante da filha, o pedido da filha para o Papai Noel era que o papai dela chegasse de viagem em segurança e estivesse em casa com eles. Uma mensagem tão bonita que a Coca-Cola fez, era uma propaganda linda, que falava sobre família, que falava sobre esforçar para estar com quem a gente ama. São coisas muito positivas, muito boas. Beber Coca-Cola, inclusive, é algo maravilhoso.
Eu preciso diminuir, inclusive. Mas isso não é a mensagem do Natal. As pessoas estão trocando o verdadeiro anúncio, a verdadeira mensagem, o que esta mensagem do advento realmente anuncia. Ela não anuncia apenas a importância da família, embora a família seja importante. Ela não anuncia apenas a importância da comunhão com família, amigos e a fraternidade. É mais do que isso. Ela anuncia Jesus. No texto que nós lemos, a partir do verso 8, haviam pastores na região de Belém. Eles estavam cuidando das ovelhas na madrugada da noite. E eles recebem a visita de anjo, que faz a eles um anúncio. O anúncio é de que Jesus nasceu. Eu gostaria de destacar 4 verdades que o anúncio da vinda de Jesus produz em nós. Quando nós anunciamos e recebemos o anúncio de que Jesus veio, isto gera na vida do mundo, na vida das pessoas, algo diferente. Em primeiro lugar, o anúncio do advento gera e produz a pregação das boas novas. O anúncio das boas novas. Observe o versículo 10 e o versículo 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não tenham medo. O anúncio das boas novas são boas notícias. Boas notícias não causam medo. Boas notícias não assustam. Boas notícias alegram o coração. Mas por que o anjo começa a falar do anúncio de boas notícias, falando para que eles não tenham medo? É que no versículo 9, a glória do Senhor aparece para aqueles pastores. E isso gera entre eles temor. Observe o que diz: e o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anúncio das boas novas é o anúncio das boas notícias. É um anúncio de alegria, mas é um anúncio que envolve a glória de Deus e produz na vida de quem recebe temor, alta reverência por quem Deus é. Estes pastores ficaram assim porque perceberam a presença da glória do Senhor. Temos recebido a mensagem de que Jesus veio ao mundo. As boas notícias. E isso manifesta a glória deste Jesus entre nós, deste Deus entre nós. Isso tem produzido alta reverência em nossos corações, temor diante desta glória manifestada a nós. Ou nós temos banalizado e trocado por uma mensagem da Coca-Cola, por uma mesa enfeitada e por mais um feriado no calendário. A outra expressão muito forte é o que significa boas novas. Boas novas é o evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas. E no versículo 11, o anjo deixa claro qual é o teor dessas boas notícias. Eu preciso que você entenda isso, porque o Novo Testamento produz uma mensagem, um anúncio, e esse anúncio é o anúncio do Evangelho, e o Evangelho é Jesus. O versículo 11 diz que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, uma expressão messiânica. A cidade de Davi era a casa do pão, a casa do grande rei. Embora Davi fosse Belém fosse uma cidade pequena, uma aldeia, mas faz ligação ao chamado messiânico,
A aliança que Deus fez com o rei Davi, de que no trono de Davi se sentaria o Messias, que reinaria para sempre. Hoje, na cidade do grande rei, na cidade de Davi. A outra expressão diz: nasceu o Salvador. O Salvador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 21, eu tive a oportunidade de expor este capítulo semana passada. O anjo, falando a José no sonho, diz a José que o nome do bebê seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador, e é esta mensagem que o anjo traz a pastores. Esta é a boa notícia. Este é o Evangelho. Jesus, o Salvador, nasceu. Não há outra mensagem que o Evangelho transmita na sua importância do que Jesus como o único e suficiente Salvador do seu povo. É bem verdade que a expectativa dos judeus do decorrer do ministério de Jesus interpretou esse Salvador como um Salvador político, para libertar o povo judeu do Império Romano e resgatar o Estado político de Israel na sua soberania. É bem verdade que as pessoas confundiram esse Salvador com um Salvador terreno. Mas a mensagem do Evangelho é clara. O nome dele é Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Salvador. No versículo 11 nós ainda temos o Cristo, o Senhor. A expressão Cristo é também a expressão messiânica, o ungido do Senhor. Essa era uma expressão do Antigo Testamento que o povo aguardava a chegada do grande ungido, do grande rei, este que governaria para sempre. Jesus é o Cristo e o Senhor. O papel de senhorio está determinado na mensagem das boas notícias. O nosso Senhor chegou. O nosso Cristo, o nosso grande rei. O Evangelho, irmãos, é Jesus. As boas notícias é Jesus. Anunciar que ele veio é pregar o Evangelho. Esta é uma oportunidade para fazermos isso para os nossos filhos, mesmo eles frequentando a igreja, ou já sendo membros deles. Para nós evangelizarmos o nosso próprio coração, a nossa família, a nossa casa. Jesus veio ao mundo. Ele é o grande rei. Ele é o Salvador. Ele é o nosso Senhor. O Evangelho é Jesus, sua pessoa, sua obra e seus mandamentos. É preciso anunciar. E é interessante que este anúncio deve produzir alegria no coração daqueles homens. O fato deles temerem é logo levado à alegria. Quem experimenta temor a Deus e recebe a mensagem do Evangelho, o anúncio do Evangelho, e encontra alegria. O anjo diz: eis que vos trago alegria, uma mensagem, boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Sebastian Bach escreveu uma das canções mais lindas deste mundo. Jesus, a alegria dos homens. Uma música clássica maravilhosa, que ressalta a soberania do nosso Deus, o seu poder e a salvação que nós encontramos nele. Jesus é a alegria do seu povo. O Evangelho é Jesus. O anúncio do Evangelho, o anúncio do Natal, gera o anúncio do Evangelho. Segundo lugar, o anúncio do Natal produz uma busca imediata pela mensagem revelada no Natal. O anúncio do Advento produz uma busca imediata pela revelação proclamada das boas novas. Olha, o versículo 15. Você vai perceber que o anjo e os anjos se ausentaram dos pastores. Eles ficaram sozinhos.
Eles foram embora. E olha que interessante, olha o que acontece. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. O anúncio do advento promove uma busca imediata pela mensagem proclamada, pelo evangelho, pelas novas que foram proclamadas. Quem cuidou do rebanho destes pastores? Eles deixaram o rebanho onde estavam e correram para Belém. Eles procuraram em Belém o acontecimento revelado. Vamos sem demora. O versículo de número 15 deixa isso claro. Vamos até Belém e vejamos. Vamos sem demora. A urgência nessa busca imediata pela revelação. Vamos comprovar aquilo que foi revelado pelos anjos. Vamos comprovar aquilo que a glória do Senhor nos cercou. Vamos ver, vamos comprovar. E aqui, irmãos, tem uma questão de experiência. Não é a experiência destes homens que os levaram à proclamação, mas foi a proclamação do anúncio das novas, das boas novas, que levou estes homens a buscar uma experiência com o que foi revelado. Eles buscaram uma experiência com o que foi proclamado. E eu gosto do verbo ver que aparece aqui. Vejamos, versículo 15. Os acontecimentos. Vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. Irmãos, o anúncio do advento, de que Jesus, o Salvador, veio a este mundo, de que morreu numa cruz, e que hoje vive e está assentado à destra do Pai, é um acontecimento mais importante da história. Como temos reagido diante deste anúncio? Temos buscado com intensidade, com urgência, comprovar em nossas vidas a verdade revelada. Vejamos o acontecimento. Versículo 16 diz que foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Este, inclusive, era o sinal que o anjo deu de como estaria o menino, enrolado em faixas numa manjedoura. Vejamos o acontecimento. Vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. Irmãos, eu separei uma frase de um teólogo latino-americano chamado Ismael Quinteiro. Eu gostaria de ajuda da Laine para colocar esta frase, que fala sobre o contraditório do Natal. A comemoração do Natal neste mundo, ela é algo muito contraditório. Ele diz assim: é contraditório que o mundo celebre seu nascimento e rejeite a sua mensagem. É contraditório que o mundo comemore com luzes, com festa, com banquete o seu nascimento, mas rejeite a sua mensagem. O mundo comemora a vinda de Jesus, mas rejeita os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Rejeita a sua obra remidora, rejeita o seu sacrifício. O anúncio do advento produz uma busca imediata pelo que o Senhor já nos deu a conhecer. Ele foi revelado a este mundo, anunciado pelos evangelhos. Não despreze a revelação de Deus sobre quem é Jesus. Faça como os pastores. Aqueles anjos vieram e deram um show. O texto diz que milhares, um exército de anjos apareceu no céu. Cantaram glória a Deus nas maiores alturas, mas na terra,
O anjo anunciou para eles. Mas é como um pastor que prega e as pessoas levam a sério a pregação e reagem a este estímulo obedecendo a palavra. É como um médico que prescreve uma receita a um paciente enfermo e ele acredita no que o médico está falando e toma o remédio, faz o tratamento. O anúncio do advento gerou uma busca urgente, sem demora, de comprovação sobre o que o Senhor nos deu a conhecer. Não despreze a revelação de Deus sobre quem é Jesus. O contraditório do Natal é possível ser vivido dentro da igreja. Existem pessoas que falam sobre Jesus, cantam sobre Jesus na igreja, até choram nos cultos, mas desconhecem o Jesus bíblico, desconhecem o seu caráter santo, desconhecem os seus ensinamentos e mandamentos. Jesus é um desconhecido para elas. Assim como para muitos Jesus ainda é um bebê na manjedoura, para outros Jesus é apenas um mestre legal que passou e foi injustiçado neste mundo. Jesus é mais do que isso. E eu gostaria de dar o exemplo de Maria. O versículo 20 deste mesmo capítulo diz que Maria, ao ouvir essas coisas, perdão, não é o versículo 20, é o versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O contrário de desprezar é guardar. Maria ouviu aquilo e guardou no coração. A ideia de guardar no coração não é porque Maria tinha dúvida. É porque aquilo que foi dito por aqueles pastores, que os anjos apareceram no céu, que os anjos anunciaram e o que eles falaram, aquelas coisas eram valiosas. Então ela guarda no seu coração. Não despreze a revelação de Deus sobre quem é Jesus. Em terceiro lugar, o anúncio do advento. Além de produzir o anúncio das boas novas, além de produzir uma busca imediata por aquilo que foi revelado sobre Jesus, pode parecer repetitivo, mas também gera e produz em nós a necessidade de divulgar o evangelho que recebemos, a necessidade de divulgar a verdade que nos foi proclamada. Olha, em primeiro lugar, gera o anúncio. Nós recebemos o evangelho, mas agora aqueles pastores é que estão anunciando, eles é que estão divulgando. Eles vão até Belém, encontram Maria, encontram José, encontram Jesus na manjedoura, e o que eles falam? Versículo 17. No versículo 17, o evangelista Lucas diz: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Quando o evangelho nos alcança, quando isso gera em nós uma busca pelo que foi revelado, também produz em nós a necessidade de divulgar a mensagem que nos alcançou. Hoje pela manhã eu recebi como um membro aqui, por profissão de fé, o Vinícius, o Manauara, e também o nosso irmão Rafael e a Elianinha. E uma das promessas, um dos votos feitos que a nossa Constituição exige, é proclamar o evangelho com a vida e com a palavra. Este é um dever do crente. Os pastores, ao ouvirem o que o anjo fez, ao irem comprovar, chegaram lá, viram o menino e eles divulgaram tudo o que foi revelado a eles. Revelaram tudo o que lhes foi dito. Eu gosto de um texto do Antigo Testamento, que o apóstolo Paulo cita em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Estes homens divulgaram em Belém. Eles divulgaram para todos. Divulgaram sobre o menino.
E o menino que eles estavam divulgando era Jesus. O que eles divulgaram? Versículo 11. Divulgaram que ele era o Messias. Divulgaram que ele nasceu na cidade de Davi. Divulgaram que ele era o Salvador. O que eles divulgaram? Eles divulgaram que o anjo deu a eles um sinal. O menino estaria numa manjedoura. Eles encontraram Jesus lá. Versículo 12. O que eles divulgaram? Eles divulgaram que o céu encheu de um exército de anjos. E no versículo 13, no versículo 14, a glória de Deus se manifestou lá. Os anjos, no versículo 13, cantavam em multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. O que estes homens anunciaram? O que esses homens divulgaram? A glória de Deus. Mas eles também divulgaram a reconciliação. Lembra que nós estamos falando das boas novas? Boas novas é evangelho, e o evangelho é Jesus. E o cântico dos anjos dizia assim, porque eles divulgaram isso para todo mundo. O texto deixa claro que eles divulgaram isso abertamente, não só para José e para Maria. O versículo 18 diz: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles anunciaram isso abertamente. E o que os anjos cantavam? Os anjos cantavam no versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, mas o texto não acaba aí. Existe paz entre os homens que estavam em guerra com Deus. E essa paz acontece por causa do anúncio de quem nasceu, Jesus. E os anjos deixam bem claro que é entre os homens a quem Deus quer bem. Uma tradução para que se seja entendido, é paz na terra entre os homens a quem Deus favorece, a quem Deus beneficia. É isso que o texto está dizendo. Aos homens a quem Deus quer bem, é os homens que Deus está beneficiando, reconciliando. Paz na terra entre os homens, em Jesus. O Jesus enviado, o menino que nasceu, Deus está reconciliando o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O anúncio do advento produz em nós a necessidade de divulgarmos aquilo que foi proclamado a nós. Que Cristo veio para nos reconciliar, para fazer as pazes do homem com Deus. Paz na terra entre os homens a quem Ele bem quer, a quem Ele beneficia, a quem Ele quer bem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 ainda diz mais sobre essa obra de reconciliação e o dever de quem recebe este anúncio. Versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores da palavra, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 21, deixa bem claro esta obra da reconciliação, cantada lá pelos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, porque o Pai mandou o seu Filho para reconciliar os homens a quem Ele quer bem com Ele. O resultado do anúncio do advento produz em nós divulgação do que nos foi proclamado. Divulgação deste evangelho. É nosso dever. Somos chamados para isso. Quarto e último lugar. O anúncio do advento produz uma confirmação na vida de adoração e louvor a Deus. O versículo 20
Depois deles verem o menino, depois deles divulgarem tudo que eles ouviram e que foi proclamado através dos anjos pela glória de Deus, eles voltaram para o campo, eles voltaram para a sua vida comum, eles voltaram para a rotina da lida de cuidar de ovelhas na madrugada. Mas eles não voltaram os mesmos. A mensagem do Evangelho confirmou o chamado destes homens para serem adoradores, para louvarem a Deus. O anúncio do advento produz confirmação de adoração e louvor a Deus. Faz com que aquilo que eu provei, experimentei e foi anunciado e pregado a mim quanto a Jesus, me faz ser um adorador. Por causa do que ouviram e por causa do que viram, diz o versículo 20. O versículo 20 é enfático. Por causa do que ouviram e por causa do que viram, eles voltaram glorificando e adorando a Deus, louvando a Deus. O anúncio da vinda de Jesus, a pregação do Evangelho, aquilo que Ele promove em nossa vida através do que nos foi revelado, produz em nós uma vida de adoração e louvor. Quem é alcançado pela mensagem de que Cristo veio ao mundo, quem é alcançado pela mensagem da vinda de Jesus, quem é alcançado pelo anúncio do advento, quem é alcançado se torna um adorador. Diante da manjedoura, Jesus foi adorado. Por homens, por anjos, por reis, como a história bíblica nos narra. Na cruz, Jesus foi blasfemado, mas Ele ressuscitou. E homens e mulheres em todo o mundo lhe prestam culto e adoração, porque foram alcançados pela mensagem da Boa Nova. Anjos o louvam na eternidade. O nome dele é maior do que todo nome. E diante dele todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Seja um adorador de Jesus. Neste Natal, em volta da mesa da sua casa. E o meu desejo é que haja muita fartura. Que haja uma comida bem gostosa. Uma bebida bem gelada, que alegra o coração. Que as pessoas que você ame estejam lá. Seus filhos, seus parentes. Que você tenha a oportunidade de encontrar seus amigos. Que seja um dia de saúde, que você possa comemorar esse dia assim, com muita alegria. Mas que haja espaço para adoração e louvor a quem é devido. E só Jesus é digno de culto. Nosso chamado é para sermos adoradores. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.